Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro relato, que é este. Curso de inglês assombrado. Uma curiosidade é que teve uma época que teve vários relatos de cursos de inglês assombrado. Agora, não sei porque que tem tanto curso de inglês que é assombrado. Aí eu fiquei pensando, será que é porque eles alugam casas, que muitas vezes são casas antigas, para colocar ali os seus, o curso de inglês? Eu mesma já fiz inglês num curso onde ali tinha sido uma casa e não era muito nova, não. Então, de repente, pega aí os fantasmas do passado dessa casa. Mas vamos ver este relato. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana. Já mandei um relato leve chamado... acho que ainda não li, tá. E agora envio um mais assustador e sobrenatural. E ficaria tão feliz se você lesse. Na verdade, ele é quase uma coletânea completa. Eu acredito que os assombrados vão gostar de ouvi-lo. Vou dividir o meu texto em tópicos, pois são diversas histórias, para facilitar a sua leitura e a compreensão de quem ouvir. São muitos nomes, mas todos eles já estão trocados. E no final tem uma mensagem só para você. Ai, que legal, obrigada. Eu sou professora e trabalhei de fevereiro de 2019 até dezembro de 2022 em uma escola de idiomas, principalmente inglês, de uma grande rede no subúrbio de uma capital. Eu sempre ouvi falar que lugares onde há muitas crianças são pratos cheios para presenças e visões. E a minha experiência trabalhando lá só confirmou isso. Ah, é? Eu fui criada dentro do catolicismo. Fiz primeira comunhão, fui crismada, etc e tal. Porém, algumas coisas que me aconteceram no passado me fizeram buscar respostas no espiritismo. Hoje acredito muito em Deus, tenho fé, continuo rezando e seguindo as tradições católicas, mas as minhas crenças e a minha fé são bem mais abrangentes. E eu sempre respeitei tudo, eu não duvido de nada nessa vida. Acredito em energia, em milagres, em tudo. Nessa escola, a equipe de trabalho consistia em um gerente administrativo, um coordenador pedagógico, no caso eu, secretárias, vendedoras, apoio, responsáveis pela limpeza e outras tarefas, e os professores. O prédio tem 2 andares e, em época de aulas, estava sempre cheio e barulhento. O que eu particularmente adoro, esse barulho todo. Existia uma certa rotatividade na equipe, e algumas das histórias que eu vou narrar não foram testemunhadas por mim, mas havia sempre pelo menos 2 pessoas da equipe que trabalhavam lá na época do ocorrido. Ou seja, ainda que não tenha sido eu, todos os casos tiveram pelo menos 2 testemunhas oculares ou auditivas. Por isso, e pelas minhas próprias experiências, eu não tenho motivos para desacreditar de nada do que eu ouvi. Então vamos às histórias. É praticamente uma coletânea, tá, gente? As crianças brincando de roda. A Priscila, que era do apoio, frequentemente ia embora com a secretária Amanda. Certo dia, perto da hora de fechar a escola, a Priscila viu a Amanda paralisada olhando em direção às imagens das câmeras de segurança. A Amanda falou assim: Ué, tem criança lá atrás? Eu achei que todos os alunos já tivessem ido embora. E a Priscila respondeu: Todo mundo já foi embora, já são quase 9 horas da noite. Só tem um professor lá atrás. A Amanda ficou pálida. Priscila perguntou o que havia de errado e a Amanda disse que não era nada. No ônibus, a Priscila insistiu em saber o que havia deixado a Amanda tão mexida. E ela acabou contando. Quando eu fiz aquele comentário, foi porque eu vi nas câmeras que tinha um grupo de crianças brincando de roda no pátio lá de trás. Eu desviei o olhar e voltei para as imagens várias vezes. Não era impressão minha, eu vi aquelas crianças brincando. Até a hora de desligar tudo, elas estavam lá. Eu sabia que não tinha mais ninguém, mas acabei perguntando para ver se havia alguma chance de aquilo não ser o que eu estava pensando.
Bom, depois desse dia era comum alguém ter a sensação de que havia mais gente no pátio, mas não houve visões parecidas. O avô procurando o neto. Um dia, Priscila estava limpando uma das salas do segundo andar quando ouviu o barulho de alguém andando pelo corredor. Quando saiu, viu um senhor que perguntou se ela havia visto o neto dele, Jonas. Ela disse que, de nome, ela não lembrava quem era o menino, portanto não saberia dizer. Ele agradeceu e foi embora, e ela voltou para dentro da sala. Então ela se lembrou de recomendar a ele, que se informasse na secretaria. Mas quando voltou para o corredor, não havia mais ninguém ali. Ela desceu assustada e não havia senhor algum por ali. Como vocês já devem imaginar, a escola nem tinha nenhum aluno chamado Jonas naquela época. O homem limpando o vidro da sala. Bom, a partir de agora eu já trabalhava lá. A escola tem uma sala de cinema que é uma gracinha. As vendedoras sempre vão até essa sala quando mostram o espaço para os clientes. É parte do roteiro delas para converter as matrículas. Um dia, a vendedora Michele, que é muito sensível e vivia vendo vultos e ouvindo coisas por lá, foi mostrar a sala de cinema para um futuro aluno e sua mãe. Pelo lado de fora, viu um homem lá dentro limpando a janela em movimentos circulares, na altura do rosto, assim. O vidro tinha insufilme, ou seja, era bem escuro. E ela pensou, nossa, isso é hora do Roberto limpar a sala de cinema? Roberto era do apoio junto com a Priscila. Quando foi entrar, viu que a sala estava trancada. E aí ela gelou. Como a sala poderia estar trancada? Se o Roberto está lá dentro limpando, né? Então buscou a chave e abriu a sala, que estava completamente vazia. O Roberto estava na hora do almoço àquela hora. Nenhum de nós viu a cena de fato, mas todos vimos que a Michele estava completamente pálida quando desceu. Depois que os clientes foram embora, ela precisou beber água com açúcar e até demorou um tempinho para se recompor. Nossa. A mulher da escada. Denise, a gerente administrativa que trabalhou lá até outubro de 2019, não era assim muito querida pela equipe. A escola abria às 8 da manhã, mas ela costumava chegar às 10 horas da manhã. Um dia, a vendedora Larissa estava no banheiro arrumando o seu cabelo e ficou bastante tempo por lá. Aproveitou que nenhuma das duas chefes estava para então enrolar, né? Bom, era por volta das 9 da manhã quando ela ouviu nitidamente o som de alguém subindo e depois descendo as escadas de salto alto. Quando saiu do banheiro, deu de cara com a Tati e perguntou a ela só mexendo a boca. Deu de cara com a Tati e perguntou pra ela só mexendo a boca assim, sem emitir o som. Ela disse assim, ela já chegou. Tipo assim, ela já chegou, mas tipo, só ela já chegou. Assim. A Tati não entendeu nada e perguntou, ela quem, garota? E a Larissa continuou murmurando, a Denise. Eu ouvi direitinho alguém subindo e descendo as escadas de salto alto. A Tati ficou toda arrepiada e respondeu, Larissa, só tem eu e você. Você e a Priscila aqui. Ninguém foi lá em cima. Aliás, nenhuma delas usava salto alto também. Denise só chegou lá às 10 da manhã, como de costume. Bom, a bruxa do Halloween. O Halloween é sempre uma grande festa em cursos de inglês, não é? Na nossa não era diferente. Os alunos de todas as idades ficavam animadíssimos e nós tínhamos o maior prazer em decorar a escola. No início de outubro, o ambiente já estava no clima. Como parte da decoração, havia uma bruxa bem grandinha, do tamanho de uma criança, que sempre deixávamos na secretaria. Como a maior parte da equipe era bem medrosa, por causa de tudo que vivenciávamos lá, né, ou por medo gratuito mesmo, e também brincalhona, de vez em quando as meninas mais jovens brincavam com aquela bruxa. Claro, nos horários em que não havia alunos por lá.
Botavam a bruxa na mesa das vendedoras, na porta da minha sala, em tudo que era lugar. Porém, no fechamento da escola, ela era colocada de volta no lugarzinho dela, ao lado da bancada da secretaria. Um belo dia, quando o turno da manhã foi abrir o curso, a bruxa estava logo atrás da porta. Ou seja, elas deram de cara com a bruxa quando abriram. Era impossível ela ter sido deixada lá na véspera, pelo turno da noite. Eu sempre fechava a escola junto com eles e a bruxa estava no lugar. Aliás, no dia anterior ninguém nem tinha brincado tirando ela do lugar. A partir desse episódio, nunca mais ninguém brincou com ela novamente. Eu acho que tinha mais alguém lá que estava gostando da brincadeira e foi querer participar mudando ela de lugar, né? Só que daí todo mundo desconfiou e falou, opa, esse daí não foi nós. Chegou a pandemia. Em março de 2020 chegou a pandemia, né? E com isso as aulas presenciais foram suspensas. No início, a equipe administrativa se revezava, mas depois que o governo instituiu a possibilidade de empregadores suspenderem o contrato dos funcionários, boa parte da equipe ficou em casa direto. Os professores continuaram trabalhando, mas de casa também, produzindo videoaulas, formulando revisões e dando aulas online. Então, entre abril e agosto, ficávamos naquela escola enorme, apenas 3 pessoas. Eu, a vendedora Tati e a secretária Carol. Imagino que os assombrados possam imaginar o clima, né? Até porque todos vivemos experiências parecidas naquele período, de um jeito ou de outro. Nosso ambiente de trabalho era gostoso, cheio de crianças e adolescentes, brincadeiras, escola decorada para receber os alunos, cantina funcionando a todo vapor e, de repente, ela se reduziu a 3 pessoas, que mal chegavam perto uma da outra, por morrerem de medo de ficarem doentes, né? Apesar da solidão. Também tinham medo de perder muitos alunos e, consequentemente, o emprego. Por isso, nós trabalhamos muito naquele período, apesar da escola vazia. Eu estou contextualizando para vocês entenderem os próximos capítulos, tá? Eu acho que toda essa atmosfera potencializou os eventos que já aconteciam por lá. Além dos acontecidos mais específicos, o tempo todo nós ouvíamos passos, cadeiras sendo arrastadas, vidro caindo na cozinha e os nossos nomes sendo chamados. Luzes acendiam sozinhas, principalmente a do banheiro feminino. Bom, antes e depois da pandemia, também. Mas nesse período, esses eventos se intensificaram muito. Eu ficava tentando racionalizar o que acontecia. Não por não acreditar no sobrenatural, mas porque eu acho que nem tudo é espiritual, entende? Muita coisa tem explicação lógica mesmo. Por exemplo, com o silêncio de um prédio praticamente vazio, a nossa audição fica mais aguçada. Na nossa casa mesmo, durante o dia, nem notamos o relógio. E à noite ouvimos até os ponteiros girando. E também porque eu, como a mais madura ali, as meninas são uns 10 anos mais jovens do que eu, precisava ajudar a manter o equilíbrio, né? E não aumentar o desespero delas. Mas em algumas determinadas ocasiões ficava impossível encontrar uma explicação lógica para o que vivenciávamos. O mistério do cyber. Como agora a escola funcionava em turno único, nós 3 abríamos e fechávamos a escola juntas e nos ajudávamos nos procedimentos. Desligar computadores, aparelhos de ar-condicionado, essas coisas. Geralmente a Tati trancava as portas e eu passava conferindo e apagando as luzes enquanto a Carol encerrava a secretaria em si. Bem em frente à minha sala ficava o laboratório de computadores, que chamamos de cyber. Ele tinha umas 3 janelas que davam para o corredor. Quando tinha alguma luz acesa lá, na minha sala ou na sala da emergência... Da emergência não. Quando tinha alguma luz acesa lá, na minha sala ou na sala da gerência, a gente percebia facilmente e já ia apagar. Era impossível alguma luz que dava para o corredor ficar acesa por engano, sem que a equipe fechando a escola percebesse. Um belo dia, quando chegamos, a luz do cyber estava acesa. Nós 3 nos olhamos sem dizer nada, mas com certeza pensando a mesma coisa.
Quando a Carol tentou abrir a sala, ela estava trancada, como deixamos na véspera. Quando entramos, a sala estava uma zona. Cadeiras fora de lugar e dezenas de livros pelo chão. Nos olhamos apavoradas e a Carol ainda brincou. E aí, fulana, diz aí sua explicação racional para isso. E eu disse, não, nem fazendo muita força eu consigo explicar dessa vez. Olha, simplesmente organizamos tudo e começamos o nosso dia. Tentando não pensar muito naquilo para conseguir trabalhar, né? Ana, nem eu tinha a chave da escola. Só a gerente e a secretária. Não tinha como ninguém ter ido lá. E para fazer só aquilo também? Não fazia o menor sentido. Com certeza foi mais um evento sobrenatural mesmo. A treta da chave. Essa história que eu vou contar agora aconteceu em um sábado no início de 2021, um pouco antes das aulas reiniciarem. Portanto, não havia alunos por lá. O restante da equipe já tinha voltado a trabalhar, mas ao sábado só metade dela trabalhava. Por revezamento, todos trabalhavam sábado sim, sábado não. Então, trabalhava por revezamento. Mas antes eu preciso contar mais ou menos como era a rotina do pessoal do administrativo ao chegar na escola. O turno que abria a escola precisava abrir a cozinha e uma salinha com armários onde ficavam guardados os pertences do pessoal, os quais ficavam bem nos fundos do andar térreo. É isso? Bom, a maioria das meninas iam de roupa comum e chinelo, e chegando na escola trocavam de roupa, vestindo o uniforme e calçando os sapatos. A cozinha e a sala dos armários estavam sempre trancadas, pois era responsabilidade do turno da noite trancá-las ao fechar a escola. Mas as chaves dessas portas tinham um chaveiro separado do chaveiro da escola em si, o qual ficava no claviculário da secretaria. Claviculário? Não sei o que é isso, gente. Claviculário. Depois vou procurar. Ficava no claviculário da secretaria, ou seja, não podiam sair do curso. Bom, nesse sábado estávamos na escola. Priscila, do apoio, Larissa, vendedora, Karina, secretária e eu. O meu horário é mais flexível. A escola abre às 8 da manhã, mas eu cheguei, eram umas 8h45. As 3 estavam com cara de poucos amigos. Perguntei se algo tinha acontecido e a Karina me respondeu com raiva. A chave da cozinha não tá aqui. A Carol deve ter levado para casa. A Larissa teve que fazer uma matrícula de chinelo, sorte que logo hoje ela já veio de casa com uniforme, né? E estamos todas morrendo de fome. Eu cheguei 7h30 da manhã para tomar o café da manhã direito e não consegui, porque não tem como entrar na cozinha. Ou seja, me deparei com um climinha nada ameno em pleno sábado de manhã. Então perguntei se elas já haviam ligado para Carol. E a Karina disse com mais raiva ainda que ela não estava atendendo e completou: talvez ela atenda você. Coloquei minha bolsa na minha sala e peguei o celular para ligar para Carol. Nem fiz meu ritual inicial, que é ligar o computador, pegar os óculos, encher minha garrafa d'água e tal. Na segunda tentativa, ela me atendeu. E eu disse que ela precisava ir até a escola levar a chave da cozinha o mais rápido possível. E que ela precisava ter mais atenção para não repetir isso, pois causou um certo transtorno. Ela pediu desculpas e disse que tomaria um banho rápido e pediria um Uber para chegar logo. A Carol morava na mesma região, a uns 15 minutos de carro da escola. Fui até a secretaria, avisei às 3 que a Carol deveria chegar em cerca de uma meia hora, mais ou menos, e pedi que se acalmassem, para não estragar o nosso dia de trabalho por conta daquilo. Afinal, a situação já ia se resolver. Falei que depois elas poderiam tirar um tempinho para lanchar e que a gente devia trabalhar em paz a partir dali. Elas agradeceram e falaram brincando que o mau humor passaria assim que elas comessem. Eu entendo. Com tudo isso, já era umas 9h30 da manhã, talvez até mais, e finalmente eu fui fazer o meu ritual. Liguei o computador, botei os óculos, peguei minha garrafa.
Quando estava pegando água no bebedouro do pátio, eu escutei o barulho mais assustador que eu já ouvi. Imaginem alguém batendo a porta com chaves na mão, sabe? Foi exatamente esse o barulho que eu ouvi, vindo da direção da cozinha. E eu gelei. Era como se a pessoa estivesse batendo com muita raiva, sabe? Era uma batida violenta. Por uma fração de segundo eu pensei que poderia ser a Carol pregando uma peça na gente, mas logo depois eu me liguei que era impossível, pois não dava tempo dela ter chegado. Tinha passado o quê? No máximo uns 5 minutos. Então fui até a secretaria e num primeiro momento nem falei nada. As meninas contaram mais tarde que eu estava sem cor. Depois eu perguntei: vocês ouviram isso? E elas: isso o quê? E eu perguntei de novo: chegou alguém aí? E elas disseram: não, fulano, o que está acontecendo? Então eu voltei para o pátio e elas vieram atrás de mim, assustadas. Como eu era a mais sensata e racional de toda a equipe, me ver daquele jeito as deixou aterrorizadas, mesmo sem saber o que estava vendo. E aí vieram as batidas de novo, e dessa vez nós 4 escutamos. Sem pensar, eu fui até a cozinha. Elas não me acompanharam. Todas morriam de medo daquela parte dos fundos da escola. Dificilmente iam lá sozinhas. E eu senti um arrepio horrível só em chegar perto dali. Constatei que a cozinha realmente estava trancada. Eu não sei no que eu pensei na hora, mas eu falei assim: a chave já está chegando, vamos abrir a porta em breve. Não ouvimos mais batidas. Mesmo assim, trabalhamos em clima de filme de terror até a Carol chegar com as chaves. Fomos todas juntas lá atrás e quando a Karina abriu a porta, todas se arrepiaram. Depois daquilo, o dia seguiu normalmente. E foi... cabelo aqui. E foi o episódio mais intrigante que eu vivenciei lá. Será que tinha algum espírito preso? É um pensamento idiota, eu sei. Uma porta trancada provavelmente não pode deter um espírito. Mas foi muito estranho isso acontecer justamente no único dia em que aquela porta não foi aberta no horário habitual. E por que não houve mais batidas depois que eu disse que a chave já estava chegando? Nunca saberemos. Nossa, mas então se o espírito bateu na porta, também bravo porque ficou trancado, sei lá, ele também não acredita que está morto também. Ele acha que ele não sabe que ele é um espírito, acha que está vivendo por lá normalmente ainda. Será? Ou é aquela coisa de do lado de lá, do lado de cá, ele está vivendo do lado de lá, tipo os outros, sendo um espírito, ou outra dimensão. Mas a porta que ficou trancada foi da dimensão de cá. Bom, o que fazer? Eu imagino que a essa altura os assombrados devem estar se perguntando como nós não pedimos ajuda a ninguém com relação a todos os eventos que aconteciam lá. Mas é de um ambiente de trabalho que estamos falando. Então não era tão simples assim. Nós íamos falar o quê pro dono do curso? Ninguém queria passar por medrosa ou doida. Também não queríamos que as histórias se espalhassem, porque não era interessante que funcionários e principalmente alunos tivessem medo de permanecer na escola. Além disso, cada uma tinha uma crença diferente. Mas, na verdade, eu tentei fazer algo. Uma vez eu fui ao centro de Umbanda que a minha mãe passou a frequentar há alguns anos e acabei perguntando a uma entidade sobre o meu local de trabalho, se havia algo de ruim por lá. Ela disse que lá tinha muitos espíritos, sim, mas que nenhum deles nos faria mal e que uma hora tudo ia ficar mais sossegado. E eu perguntei se havia algo que eu pudesse fazer e a entidade me disse que era para eu continuar fazendo o que eu já fazia. E fazer o que eu queria fazer há um tempo. Que tudo ia melhorar. O que eu já fazia, imagino eu, era acender um incenso toda semana, rezando para termos um ambiente de trabalho saudável. Para nós, um ambiente de trabalho saudável para nós e acolhedor para os alunos atuais e os próximos que viriam. E o que eu queria fazer há um tempo era arrumar a sala dos professores.
A limpeza. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Quando comecei a trabalhar lá, vi que a sala da coordenação e principalmente a sala dos professores necessitavam urgentemente de uma arrumação daquelas. Logo nas primeiras semanas, eu arrumei a minha sala porque trabalhar num ambiente desorganizado era fora de cogitação para mim. Porém, como eu quase não ia na sala dos professores, eu acabei postergando, sabe? No dia a dia da escola, sempre tinha algo mais prioritário para fazer, e eu acabei deixando essa tarefa para lá. A sala dos professores era no segundo andar, no final do corredor. Ninguém gostava de ir até lá. Aquilo me incomodava um pouco. Eu queria que os professores interagissem mais. Então, passei a deixar as provas e outras coisas lá. Mas não adiantava. Eles iam, pegavam o que precisavam e desciam. Aos poucos, eles foram passando mais tempo juntos, mas sempre em uma sala de aula ou no pátio, nunca na sala dos professores. Com o tempo, eu entendi que o problema não era a falta de conexão entre os professores enquanto colegas de trabalho, e sim o fato de ninguém se sentir bem naquela sala. Eu era a pessoa da equipe inteira que menos me incomodava de ir até lá. Mas mais porque eu queria dar o exemplo do que por me sentir genuinamente bem naquele lugar. Eu não me sentia. Era uma sensação constante de alerta, como se algo fosse acontecer ou aparecer o tempo todo. E então, no recesso de julho de 2021, praticamente 1 ano e meio depois de começar a trabalhar lá, eu resolvi finalmente arrumar aquela sala. Ai, que susto! Bom, voltando aqui, me perdi até aqui onde que eu tô. E então, no recesso de julho de 2021, praticamente 1 ano e meio depois de começar a trabalhar lá, eu resolvi finalmente arrumar aquela sala. Os armários eram lotados de caixas arquivo, até sobre os armários havia caixas e sacos. Então eu comecei pela parte de fora para depois ver o interior dos armários. Nos primeiros dias, eu ficava sozinha lá e o restante da equipe ficava doido comigo. Fulana, só você para encarar aquela sala sozinha mesmo, hein? Eles diziam. Mal sabiam eles que eu tinha medo também, mas fazia o que devia fazer, né? Acendia meus incensos, rezava, ligava o rádio para me distrair. E lá pelo 3º dia, o incenso não acendia de jeito nenhum. O fósforo acendia, mas não pegava no incenso. E eu sempre mantinha a janela e porta fechadas. Não tinha vento para apagar a chama. Então eu falei, olha, eu realmente preciso trabalhar e eu vou tentar de novo. E dessa vez o incenso vai acender, ok? E acendeu, de fato. Eu não tive mais dificuldade de acender o incenso. Porém, nos próximos dias passei a pedir a ajuda dos professores. Era muito papel para rasgar. Eu levaria meses para terminar aquilo sozinha, sem condições. Durante o processo, as coisas estranhas às quais nós já estávamos acostumados se intensificaram. Frequentemente o meu rádio parava de tocar, papéis caíam no chão do nada. Algumas pessoas juravam ter ouvido alguém chamar o seu nome, mas isso não tinha de fato acontecido, entende? Todos os professores comentavam não se sentir bem ali, mas sem saber explicar exatamente o motivo. Quando chegamos nas caixas arquivo no interior de um dos armários, eu fiquei impressionada com os fósseis que eu encontrei lá. Ana tinha provas e outros papéis de 2002, 2001 lá. Eu tô falando de 2021, tá? Porque os coordenadores anteriores não tinham... Como? Isso foi em 2021 que aconteceu, né? Ela falou que achou papéis de 2002. Tô falando de 2021. Por que os coordenadores anteriores não tinham jogado isso fora? Tinha crachá de professores antigos, atestados médicos de alunos, de funcionários. Era absolutamente desnecessário manter aqueles documentos lá. Por lei, escolas regulares devem guardar provas por apenas 5 anos. Cursos de idiomas nem precisam seguir essa determinação.
mas nós seguimos, por preocupação e para evitar a fadiga com os pais, sabe? Mas assim, 5 anos. Então, mas ainda assim, documentos de 2015 para trás já deviam estar no lixo há séculos. Até esse momento, eu estava apenas apavorada com aquela bagunça tão antiga. Só que depois eu passei a achar que tinha algo de espiritual naquilo tudo, pois eu encontrei até certidão de óbito, acredita? Imagino eu que fosse de algum parente de ex-funcionário para justificar faltas ou algo assim. Achei alguns objetos mais pessoais também, como cadernos, estojos, canetas, coisas que pertenciam a pessoas que não trabalhavam mais lá e provavelmente tinham saído da equipe havia bastante tempo. Com a ajuda dos professores da equipe do apoio e com muito respeito, eu joguei fora o que não pertencia mais à nossa escola e limpei tudo. Não tinha mais nada para fora dos armários, nada de caixas rasgadas e sacos empoeirados. Organizei tudo em caixas organizadoras bonitinhas e identifiquei tudo. Depois de umas 3 semanas, a sala era outra, mais clara, parecia até maior. Pode ter sido só coincidência? Pode, mas depois que a sala dos professores finalmente foi limpa, os episódios estranhos foram se tornando cada vez mais raros, praticamente cessaram. Lembra que eu falei no início que a rotatividade da equipe era grande? Era antes disso. Desde então, passou-se muito tempo sem mudanças na equipe. Quando eu cheguei lá, tínhamos menos de 200 alunos. As coisas melhoraram. Depois veio o perrengue da pandemia, mas nos reerguemos. Quando eu saí de lá, em janeiro de 2023, pois eu fui transferida para uma unidade do mesmo curso que fica quase do lado da minha casa, a escola estava com quase 260 alunos. E hoje tem mais ainda. É claro que isso foi fruto do trabalho de toda a equipe, mas eu acredito que o ambiente mais leve teve também a sua parcela de participação. Olha, eu não faço ideia da explicação para tudo que experimentamos lá. Afinal, tinha senhor de idade procurando neto, tinha criança brincando, tinha mulher de salto alto, entre outras coisas, né? Não havia um padrão muito definido nas aparições e nos outros eventos. Então, nenhum de nós nunca chegou a nenhuma conclusão concreta e acho que nunca teremos a resposta. Mesmo assim, para concluir, na minha opinião, não se deve guardar coisas muito antigas, principalmente quando a gente sabe que aquilo não tem mais utilidade. Eu penso que isso impede a energia de circular, impede que o novo chegue, sabe? Tinha papéis que remetiam à doença, à morte, ligados a pessoas que nem faziam parte daquele ambiente de trabalho mais. Talvez essas coisas estivessem prendendo algum desencarnado mais apegado materialmente, sei lá. Só sei que não era para nada daquilo estar lá mais. Enfim, não tem nada de muito mágico nesse desfecho, mas espero que tenham gostado das histórias. Elas nos deram muito medo. Nos uniram num momento crítico das nossas vidas e hoje acabam nos divertindo quando nos encontramos, pois ainda mantenho contato com algumas ex-colegas de trabalho. Claro, depois que passa, só nos resta rir, né? Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo pra você. Agora tem aqui só pra mim, mas como é um pouquinho longuinho aqui, eu vou ler daqui a pouco, tá? A hora que eu desligar aqui. Mas de qualquer forma, muito obrigada, viu? Bom, então, existem aqueles locais de distorção que a gente fala, que, não sei, são ambientes onde muitos tipos de assombrações ocorrem. Como ela disse aqui, não dá pra você definir, não é a assombração de uma mulher, todo mundo vê a mesma mulher e essa mulher que tá na casa, né? Ou é de tudo, o senhor procurando neto, a criança brincando de roda, a mulher andando de salto alto, não sei quem chamando, né? Então, são várias coisas. Pode ser que ali tenha se aberto, por algum motivo, um portal. Será que isso não estava ali naquela sala de bagunça e por isso ninguém chegava até lá? E, de fato, por que esconderam tanto tempo? Esconderam não, porque guardaram por tanto tempo tudo isso lá. Os antigos administradores, foram o que, 20 anos
de papéis ali que não precisava. Será que por preguiça? Por medo de entrar na sala? Alguma coisa acontecia? Não sei também. Mas isso que ela disse de limpar o ambiente. Primeiro limpar, organizar, não importa o que. Isso, segundo muitos, já alivia o ambiente. Isso já faz a energia fluir. E ainda mais, como ela disse aqui, papéis relacionados à morte, à doença, de outras pessoas, tudo aquilo, aquela energia acumulada talvez realmente prendesse alguma coisa ali, vai saber, né? Então, a hora que mexe isso, circula a energia, tudo muda, tudo melhora. Eu lembro que uma amiga contou uma vez que ela trabalhava num local lá e o chefe, de tempos em tempos, ele falava, olha, tipo, não tá entrando cliente. Vai lá no, tipo, o arquivo do local e mexe. Limpa, organiza, só mexe nos papéis. Mexe, tira daqui, põe ali. Tipo, não precisava, assim, de tanta arrumação. Mas ele falava, mexe nos papéis. Tira, olha, reorganiza o pouquinho que tem, mas mexe. Aí essa minha amiga falou, era batata, era ir lá, mexer nos papéis, dar uma mexida na sala, que começava a chegar cliente. Então parece que tem esse lance de energia estagnada, quando fica tudo muito parado, muito, né? Então a gente tem que de tempos em tempos, mesmo na nossa casa, dar aquela, vou arrumar esse canto, hoje eu vou mexer aqui, vou dar uma limpada ali, tirar o que não usa mais, tipo guarda-roupa, escritório, cozinha, não sei, sabe? Abrir um armário, dar uma mexida nas coisas, de repente as coisas caminham, sabe? Então fica a dica aí, inclusive pra mim, que eu já tô pensando, acho que eu já vou fazer isso aqui hoje, porque tá precisando mesmo dar uma organizada, né? Eu adoro vir e mexe, mudar as coisas, mas assim, eu tenho que estar muito animada. Mas é que acho que tá precisando mesmo. E depois desse relato ainda, acho que foi um negócio assim, um sinal. Fia, vá dar uma arrumada nisso mesmo. É isso, pessoal. Alguém já passou por algo parecido? Conta aqui pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. E é isso, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.